Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Bahia. E olha, eu tô aqui de casacão aqui, né? Tô de casacão aqui porque tá muito frio lá fora, tá muito frio, pintou o invernão aqui no sul do país. E vou trazer aí informações do Bahia, atualizações, e o Bahia passou aí a janela de transferência internacional. O Bahia não trouxe ninguém para o camisa 9, para o substituto do Gilberto ou para ser sombra do Gilberto. E hoje nesse vídeo eu vou trazer informações sobre alguns jogadores que estão aí no mercado nacional e internacional que poderiam ser contratados pelo Bahia. Mas como fechou a janela, né, internacional, só se o cara rescindir o contrato, coisas do gênero, porque transferência de um clube para o outro, de fora para cá, não pode mais, fechou na sexta-feira, né? Mas tem muitos jogadores no mercado nacional que sabem fazer gols, basta pesquisar, e não tá chegando os reforços que o Bahia precisa para o Campeonato Brasileiro, que já vai começar. Fim do mês aí já começa aí o Campeonato Brasileiro, né? Já na próxima semana, no final da próxima semana, já começa o Campeonato Brasileiro. E o Bahia não está preparado. Na minha opinião, esse elenco do Bahia não é o suficiente para brigar por competições internacionais importantes, como, por exemplo, a Libertadores. Talvez a Sul-Americana. Mas na Libertadores tem que botar reforço aí. Tá? Tem que botar reforço. Já falei, precisa de um goleiro para reserva do Matheus Teixeira, que parece que ganhou a titularidade de vez, né? Tem que ter um lateral esquerdo, porque o Capixaba parece estar indo embora, né? E não aprovou no Bahia. E o Matheus Bahia fica como o único lateral esquerdo, que já é insuficiente. Tem que ter um reserva para o Matheus Bahia. Ou disputar a posição com o Matheus Bahia, porque para mim Matheus Bahia é insuficiente. Falta um meia de ligação, posição importantíssima que o Bahia não tem. Não é Rodriguinho, não é Tassiano, não é Oscar Ruiz. Falta um meia de ligação, um meia criativo. E falta atacante e falta centroavante. Olha só, quanta gente que falta. Goleiro, lateral esquerdo, meia de ligação, atacante, centroavante. Meio time falta, meio time. Claro que, né? Não há necessidade de contratar tantos jogadores, mas pelo menos alguém para fazer frente, sombra, por exemplo, para o Gilberto. Se o Gilberto vai renovar ou não, não se sabe, tá uma incógnita isso, né? Mas a verdade é que tem que ter um camisa 9, porque o Gilberto vai embora. Tudo indica que ele vai embora, que ele não vai renovar. Mas se renovar, precisa de alguém para fazer sombra a ele também. Vou dar algumas dicas de centroavantes do mercado nacional e internacional. Claro que internacional só se o cara rescindir e vier de graça, né? Mas vou dar alguns exemplos de qualquer forma para a direção se mexer. Alô, seu Belintani, presta muito atenção nesse vídeo porque vou dar algumas dicas de goleadores, jogadores que pode não ter toda a técnica do mundo, mas que sabe fazer gols. E vou falar também de alguns destaques dos aspirantes, tá? Do Bahia, que fez bonito aí no Campeonato Baiano, né? Não chegou à final, infelizmente, né? Mas alguns jogadores se destacaram e sobre eles que eu vou falar. Mas antes de mais nada, né, peço a você, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá uma força pro Kodama aí, o canal está crescendo, vamos chegar a 10 mil inscritos, talvez não em maio, que já tá, né, falta uma semana aí, né, mas em junho com certeza, conto com você, hein, te inscreve no canal, se você não é inscrito, trago sempre notícias atualizadas do Bahia. E o jogador que está saindo do Bahia provavelmente é o lateral esquerdo Capixaba, Juninho Capixaba, que não se adaptou no Bahia, não teve um bom rendimento, está sem clima no Bahia e deve ser negociado, de preferência com um clube da Série A. E sendo negociado, o Bahia vai ter que ir ao mercado obrigatoriamente, porque vai ficar só com o Matheus Bahia, que já é, como eu falei antes, insuficiente para as pretensões do Bahia. E o Campeonato Brasileiro tá aí, tá chegando, tá batendo na porta e o Bahia não se reforçou. Esse elenco do Bahia tem muitas carências e precisa se reforçar. Não vieram os reforços do exterior, que não pode vir mais, porque a janela de transferência já fechou. Mas tem muita gente no mercado nacional que podem ser contratados. Antes de mais nada, vou fazer uma relação aqui de
jogadores do time aspirantes que foram destaques, tá? A começar pelo principal deles, que é o goleiro, né? O Matheus Teixeira, que ganhou definitivamente a titularidade do time do Bahia. Terceiro reserva da equipe do Bahia, né? Com a lesão do Matheus Klaus e o afastamento do Douglas, né? Matheus Teixeira brilhou na Copa do Nordeste e hoje ele é o titular da meta tricolor. Então Matheus Teixeira é o principal nome desses jogadores que atuaram pelos aspirantes. Outro jogador que teve destaque é Renan Guedes, lateral direito. Titular do time de aspirantes, substituiu o Nino Paraíba na final da Copa do Nordeste, foi bem, e agora com a suspensão do Nino Paraíba deve ganhar mais chances aí com o Dado Cavalcante. Outro jogador que se destacou foi Inácio, zagueiro, mas esse não deve ser aproveitado aí porque está sendo negociado com a Chapecoense. Se o Inácio está indo embora, outro zagueiro também se destacou. Trata-se do Gustavo Henrique, zagueiro alto, bom na bola aérea, está emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim da temporada. De volante o Bahia está bem, mas tem dois jogadores se destacando aí nesse time dos aspirantes, o Ranielli e também o Pablo. Ranielli, ele é polivalente, joga como zagueiro, joga como lateral direito e também como volante. Ele joga na mesma posição do Patrick de Luca. Já o Pablo é um jogador muito promissor, tá? Ele foi o 10 do time dos aspirantes. Pode jogar na vaga de Tassiano ou do Galdesani, ou alternativa a Daniel também, né? E é um jogador com muita visão de jogo, bom passe também, e dá aquele ritmo, aquela dinâmica de jogo. Marcou um gol, inclusive, na semifinal do Campeonato Baiano. E enquanto o Bahia não contrata um atacante, Marcelo pode ser um nome a ser aproveitado aí pelo Dado Cavalcante também, tá? O jogador tem 18 anos e já jogou no time principal, disputou 13 jogos em 2021, fez 5 gols, né? Uma média boa para um jogador jovem, 18 anos apenas, né? 2 gols foi contra o Guabirá na Sul-Americana. E agora eu vou colocar para vocês alguns jogadores do mercado sul-americanos que não foram contratados nem sondados nada, mas que estava aí no mercado, né? Por exemplo, Ramon Ábila. Ramon Ábila é artilheiro do futebol argentino, o jogador tem 32 anos, jogou no Boca Juniors, agora está atuando no mercado americano, né? No Minnesota United, mas sabe fazer gols. Teve aí no Cruzeiro em 2016, 2017. Onde foi bem, fez gols, só que tinha aquela barriguinha saliente, né? Então não deixou muita saudade no torcedor mineiro. E foi o artilheiro da Copa Diego Maradona. Outro jogador, goleador, sabe fazer gols, Brian Romero, 29 anos, joga no Defensa e Justiça da Argentina. Foi artilheiro da última Sul-Americana com 9 gols. Esse jogador jogou em 2019 no Atlético Paranaense, onde não foi bem, fez 3 gols em 29 jogos, mas no Defensa e Justiça desandou a fazer gols. Fernando Zampedri, jogador de 33 anos, joga muito esse cara, hein? Faz muitos gols, joga na Universidade Católica, né? 19 gols no último campeonato chileno da temporada passada, tá? Foi sondado pelo Internacional, inclusive, né? Fernando Zampedri era outro jogador aí, matador, que estava no mercado e não foi contratado. Christian Borja, 33 anos, da LDU, 24 gols no último campeonato equatoriano. Tá bem, o campeonato equatoriano não é lá essas coisas, mas fazer 24 gols não é para qualquer um, né? Jorge Recalde, jogador de 29 anos do Olímpia, artilheiro do torneio Clausura do Campeonato Paraguai, fez 9 gols. É outro jogador aí que sabe fazer gols. Não é um primor de técnica, né? Mas o importante é que guarda, né? Guarda. No mercado nacional, olha um nome aqui muito bom, muito interessante, é o de Perotti do Chapecoense. Só esse ano, no Campeonato Catarinense, tem 11 gols marcados. Perotti, anote esse nome. Ciel do Caucaia fez 8 gols na temporada no campeonato regional também. Keké da Tombense, 6 gols no Campeonato Mineiro. É para olhar de perto esse Keké da Tombense.
Pachu da Cianorte, 5 gols no Campeonato Paranaense, goleador do Campeonato Paranaense. Bruno Mezenga, Ferroviária, tem 5 gols no Campeonato Paulista, outro nome importante aí a ser observado. E além do Chiesa, né, o Chiesa do Náutico, no Campeonato Pernambucano tem 7 gols, sabe fazer gols também. Eu analisei também os artilheiros do ano passado, né? Vejo que muitos já saíram fora do país, mas só para citar aqui, ó, Caio Dantas jogou no Boa Vista, na Água Santa e no Sampaio Correia. Tem 24 gols na temporada passada, mesmo número de gols que o Diego Souza, e foi o artilheiro do Brasil durante toda a temporada. Em 2020 fez 24 gols. Cara que faz 24 gols não deve ser pouca coisa, né? Já Paulo Sérgio, né, que jogou no Cascavel, jogou no ABC e jogou no CSA, fez 23 gols. Um gol a menos que o maior goleador aí, que foi o Diego Souza e o Caio Dantas, tá aí. Paulo Sérgio, atualmente, ele está no Ponte Preta, tá? Sabe fazer gols também. Brenner do São Paulo, né, hoje está no MLS, ali brilhando nos Estados Unidos, mas tem 22 gols também, era um cara que sabe fazer gols. Além do Zé Eduardo, o famoso Zé Love, né, jogou no Brasiliense e fez 22 gols na temporada passada. E parece que está no Brasiliense ainda esse Zé Eduardo Zé Love, metendo gols também, né? E o Nunes do Gama Brusque, fez 20 gols na temporada passada. São artilheiros, são jogadores que sabem fazer gols. Tecnicamente, como eu falei antes, pode não ser um primor de jogador, craque de bola, mas o importante é que faz gols e sabe fazer gols, gols que podem fazer falta ao Bahia no Campeonato Brasileiro. Atualmente, esse Nunes, que jogou no Gama e também no Brusque, atualmente está jogando no Resende. Nada que não possa ser negociado para o Bahia. São nomes que eu trago aqui, né, para a diretoria do Bahia, para o Belintani se mexer, porque não dá para depender só do Gibagol. Gibagol não se sabe se vai renovar ou não, tá uma novela, né? Tem proposta de vários clubes brasileiros e clubes do exterior também. Só que falta pouco mais do que uma semana para começar o Campeonato Brasileiro e o Bahia não está se reforçando. Vamos lá, Belintani, vamos se mexer, hein? Bahia que volta a campo, né, na quarta-feira, dia 26, contra o Torque, né, o glorioso Torque, né, 19 horas e 15 minutos em Pituaçu, pela última rodada da Copa Sul-Americana, onde só um milagre salva o Bahia. Se você, torcedor do Bahia, gostou do vídeo, dá um joinha aí, né, dá joinha, te inscreve no canal, hein, te inscreve no canal, conto com você. E sorte para o Bahia nesse Campeonato Brasileiro, falta só uma semana, pouco mais do que uma semana. Bahia tem que se reforçar, só com esse elenco aí não vai longe, dificilmente consegue a vaga na Libertadores, não impossível, mas difícil, e título muito menos, né? Então Bahia, se não se reforçar, tem uma semana para isso, vai ficar entre oitavo, décimo quinto, né? Brigando, quem sabe, para não ser rebaixado. É o que a gente não quer para o Bahia. A gente quer para o Bahia títulos. Já conquistou a Copa do Nordeste. Tem pé quente aí, né? Falei que o Bahia ia conquistar um título importante. Mas tem que conquistar outros títulos importantes, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Por que não? Muito obrigado, então. Tenha todos um excelente domingo, uma boa semana e fique com Deus.